então, do conteúdo de pele, nós vamos falar, essa é uma aula mais curtinha, dos principais anexos, então, da pele fina, né, da pele delgada. A gente vai ter como principais anexos, então, a gente tem nesse diagrama e aqui eles listadinhos, então. Nós temos aqui o folículo piloso, que é envolto por uma bainha, então, de tecido conjuntivo. Aí nós vamos ter o pelo, propriamente dito, que é encontrado, então, no centro desse folículo piloso. Temos, então, o músculo eretor do pelo, tá? Temos as glândulas sudoríparas, que são glândulas tubulares e anoveladas, que possuem um ducto próprio, que vai atravessar a derme, atravessar a epiderme e desembocar lá no meio externo. E temos as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas, elas vão estar sempre associadas, então, ao folículo piloso. Elas não possuem ducto próprio. Elas utilizam o ducto onde sai o pelo para eliminar o conteúdo lipídico ao meio externo. Aqui em cima a epiderme, aqui embaixo a derme. Então, esses anexos, eles vão ser encontrados, então, todos na derme, certo? Então, aqui a gente tem, ó, vejam só, epiderme aqui em cima, a epiderme invaginando para formar o folículo piloso. Aqui seria a base do folículo piloso, o pelo aqui no meio, uma porção acinosa, então, a gente vai aprender na aula de glândula exócrina o que é uma glândula acinosa, mas é bom vocês já irem se acostumando com a nomenclatura. É uma glândula que forma um cacho, então, de células com conteúdo lipídico, uma glândula sebácea, utilizando o ducto aqui, ó, do folículo piloso, onde sai o pelo para eliminar o seu conteúdo lipídico para o meio externo, a região da derme, onde são encontradas essas estruturas, então, aqui um pedacinho do músculo eretor do pelo, e só o que não está aparecendo nessa imagem aqui é glândula sudorípara, mas a gente já vai ver uma imagem que vai estar aparecendo. Aqui, gente, é um conjunto de imagens que foram coloridas no computador do mesmo corte histológico. Então vejam, aqui colorido em azul no computador, a gente tem vários folículos pilosos marcados em azul. Aqui em cima a gente tem a epiderme, essa faixa toda cor-de-rosa, bem eosinofílica, é a derme, e essa faixa clarinha aqui, ó, é o tecido adiposo da hipoderme, tecido subcutâneo. Aí, marcado aqui nesse marrom escuro, dentro do folículo piloso, a gente tem os pelos, certo? Aqui no meio, então, os pelos. Aqui, marcado em vermelho, aqui assim, ó, vermelhinho aqui e um pouquinho de vermelhinho aqui em cima, a gente tem o quê? O músculo eretor do pelo, responsável, então, quando a gente fica arrepiado por deixar o pelo ereto. Aqui são as glândulas sebáceas. Se a gente for olhar aqui nessa figura aqui de cima, são essas glândulas aqui que estão marcadas em amarelo, ó. Se a gente for comparar, essas aqui, aqui, aqui e aqui. São essas que aqui embaixo estão marcadas em amarelo. São as glândulas sebáceas que estão sempre associadas aos folículos pilosos para poder eliminar o seu conteúdo lipídico através do ducto aonde sai o pelo. Aí a gente vai ter o quê? Marcado em verde aqui no computador, a gente tem glândulas sudoríparas. Se a gente for comparar essa imagem aqui com essa imagem aqui, ó, é essa estrutura aqui, tem mais um pouquinho aqui em cima de glândula sudorípara, tá certo? Então, todas essas marcadinhas em verde são glândulas sudoríparas. Essas sim possuem ducto próprio, só que o ducto é um ducto extremamente tortuoso. Então, é muito difícil no corte histológico a gente conseguir acompanhar esse ducto até que ele esteja desembocando lá em cima. E
Aqui nessa última imagem, correspondente à cor marcada em cada uma delas, a gente tem todas as estruturas marcadas de forma mais didática para vocês conseguirem acompanhar, certo? Aqui, mais uma imagem histológica mostrando então o pelo aqui em verde, o pelo aqui em verde, folículo piloso aqui embaixo, a base do folículo piloso, músculo eretor do pelo, glândula sebácea aqui embaixo, uma porçãozinha de glândula sudorípara aqui na derme, certo? Toda a região da derme, toda a região da epiderme, tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso, levemente queratinizado. E aqui a gente tem a estrutura em detalhe da glândula sebácea. Então vejam, a glândula sebácea, ela é uma glândula acinosa de conteúdo lipídico. Então lembram que o lipídio no processamento histológico, ele é extraído. Então o que a gente acaba vendo? A imagem negativa do lipídio, porque devido à utilização de xilol, de acetona, de álcool, a gordura é extraída. Então a gente costuma dizer que a gente fica com a imagem negativa do lipídio, porque o lipídio em si, ele acaba sendo retirado no processamento histológico. Então essa estrutura que vocês estão vendo aqui é uma estrutura em ácinos, como se fosse um cacho de uva, onde cada uma dessas aqui é uma célula que tinha então o conteúdo lipídico. Aqui a direção onde ela estaria se associando ao ducto do pelo, do folículo piloso. Essa daqui seria um músculo eretor do pelo. E ela é uma glândula, então, exócrina, que vai estar eliminando por meio externo, acinosa, de conteúdo lipídico e que utiliza os ductos dos pelos para eliminar o seu conteúdo lipídico. A forma de eliminação, a gente vai aprender também na aula de glândula exócrina, quando a célula ela morre para eliminar o seu conteúdo secretor, que é o que acontece com as células das glândulas sebáceas, é uma forma de eliminação que a gente chama de holócrina. Ela morre e elimina todo o seu conteúdo interno junto com o conteúdo a ser secretado, tá certo? Mas isso a gente vai repetir ainda na aula de glandular exócrino. E aqui nós temos as glândulas chamadas de sudoríparas. As glândulas sudoríparas também são glândulas exócrinas, por quê? Porque elas estão eliminando o suor para o meio externo do nosso corpo. O tipo de glândula, segundo a classificação, ela é um túbulo enovelado. A base dela é toda enovelada. Se a gente corta um tubo que está enovelado, o que vai acontecer? A gente vai ver isso aqui, ó, várias estruturas com luz, tá certo? Essa daqui é a porção secretora, esses com rosa mais clarinho, e essas estruturas mais escurinhas aqui são porções do ducto enovelado. E aqui no tecido conjuntivo, ó, nós temos vários capilares. É um tecido conjuntivo da derme que é altamente ramificado, vascularizado, tá certo? Aqui também, ó, porção secretora. Na porção secretora da glândula sudorípara existem essas células achatadinhas aqui ao redor que ajudam na forma de eliminação, então, da porção do suor para o meio externo, e aqui uma porção de um ducto. Nessa outra imagem, as porções secretoras, algumas estão mais tangenciais. Aqui teria o lúmen, né, que é a luz do túbulo, então, a luz do túbulo, exatamente, da porção secretora. Aqui uma porção de um ducto e aqui também porções de ducto. Aqui já tem um pedacinho do tecido adiposo da hipoderme, tá? Então elas possuem sim ductos próprios. Esses ductos vão atravessar toda a derme, vão atravessar a epiderme para eliminar esse suor lá no meio externo.
A forma de eliminação, a gente também vai ver isso na aula de glandular exócrino, mas eu já vou mencionar aqui para vocês. Nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas: as que eliminam o suor, apenas o conteúdo excretor. Quando elimina apenas o conteúdo secretor, elas são chamadas de merócrinas. E existem aquelas que eliminam o produto secretor envolto por uma membrana plasmática. Aí elas são chamadas de apócrinas. A gente vai ver a localização dessas glândulas lá na aula de glandular exócrino, certo? E aqui uma imagem geral, ó, dessas glândulas, então, localizadas aqui é todo o tecido conjuntivo da derme, ó. São fibras colágenas que ficam coradas bem pela eosina, ficam bem cor-de-rosas. Aqui a basezinha, aqui, ó, de um folículo piloso. Aqui, uma pontilhado, uma glândula sebácea. Outra porção de glândula sebácea acinosa, portanto, imagem negativa dos lipídios, um pedacinho de músculo eretor do pelo, e aqui nesse outro pontilhado nós temos túbulos enovelados de glândulas sidoríparas. As porções mais claras correspondem a porções secretoras e as porções mais escuras correspondem a ductos que fazem a comunicação então com o meio externo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloquem lá no fórum que a gente vai estar esclarecendo para vocês, tá certo? Um abraço.